Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o déficit de árvores na cidade. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Fabiano Carnevale, presidente da Fundação Parques e Jardins. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado pelo convite. Eu recebo também Alessandro Magalhães, biólogo e fundador da ONG Arboristas Urbanos. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado pelo convite, bom programa para nós. E para completar o time de convidados, o vereador Vitor Hugo. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, vamos fazer um bom programa. Mais de 1 milhão. Esse é o total de árvores do Rio de Janeiro. O número é expressivo, mas esconde uma realidade preocupante. Segundo dados da própria prefeitura, existe um déficit de 800 mil árvores na cidade. As áreas mais prejudicadas são as zonas norte e oeste da cidade. O bairro do Irajá é conhecido por ser uma ilha de calor. Ele é um dos menos arborizados do Rio. Além de contribuir para a redução dos níveis de poluição da cidade, as árvores também contribuem para a redução do ruído e da queda na temperatura. A Prefeitura pretende colocar em prática o Plano Diretor de Arborização Urbana, com investimento total de R$ 31 milhões nos próximos 5 anos. Trabalhos voluntários atuam para espalhar o verde pelo Rio. Além de espalhar sementes em locais denominados, orientam moradores a manter árvores nas frentes das residências. Fabiano, a discussão de uma cidade verde, ela extrapola a imagem do Rio de Janeiro que a gente conhece, Até cantada em verso e prosa, a gente observa que o rio é entre o mar e a montanha. Mas caminhando para alguns bairros da cidade, a gente observa que a realidade é diferente. A que você atribui o fato da gente ter uma distribuição tão irregular em relação ao número de árvores? A gente sabe que esse fator, a gente fala muito da desigualdade social da cidade. Essa desigualdade social, não coincidentemente, está ligada também à desigualdade no acesso aos recursos naturais. E por isso que nós vemos essa diferença, por exemplo, entre a Zona Sul com as zonas Norte e Oeste em termos de arborização. A desigualdade ambiental também está completamente relacionada à desigualdade social. Alessandro, é muito bom a gente pensar no Rio, com a imagem da maior floresta urbana, mas como está essa diferença na sua avaliação? Você que trabalha aí com muita ação voluntária, como é que você avalia o nosso futuro? Como que a gente pode melhorar essa situação? Bom, eu acho que a gente precisa avançar na questão da educação ambiental, porque caminha junto aí o IDH, tem tudo a ver, o desenvolvimento humano aí, educacional, tem tudo a ver com o índice arbóreo na cidade. Se for comparar as áreas que são o IDH mais alto, é onde tem o maior índice de áreas verdes, o IDH mais baixo, o índice de áreas verdes é menor. Então, a educação ambiental, o desenvolvimento humano precisa avançar nesse sentido. Vereador, analisar o desafio ambiental na cidade, ele é muito importante. A gente tem aí agora a questão do plano diretor, Como que a gente pode pensar numa cidade verde daqui para frente? Como que o plano diretor pode contribuir para isso? O plano diretor vai ser muito importante para justamente fazer essa redistribuição, Eu sou autor da lei que fala sobre educação ambiental nas escolas, que já está sancionada, e que, a partir do próximo ano, a gente já vai estar entrando em prática, que, na verdade, é falar sobre a temática de educação ambiental na escola. Concordo com o Alessandro que isso é questão de educação ambiental e que a gente precisa realmente avançar. E o plano diretor, eu faço parte também, eu sou um dos membros da comissão do plano diretor, e a gente vai buscar fazer com que essa desigualdade seja diminuída, A gente realmente consiga trazer, botar em prática realmente o reflorestamento urbano, que hoje faz uma diferença enorme. São por várias questões, Questões de o clima um pouco melhor, a gente tem a sombra, mas tem que se preocupar também com que tipo de espécie colocar em cada região, para a gente não ter problemas futuros na hora de poda, de corte. São árvores que destroem calçadas, destroem muros. Então, a gente precisa realmente pensar também no tipo de arborização.
Fabiano, você acredita que, como outras questões que a gente sempre debate da cidade, é uma questão cultural, ou seja, as pessoas têm até a noção dos benefícios, né, das árvores na cidade, mas elas acabam fazendo algumas ações pontuais que afetam o coletivo, como, por exemplo, arrancar a árvore da frente de casa por uma questão de vontade, logística, enfim, um ato que não é pensado em relação aos benefícios importantes da arborização da cidade? É verdade, assim, isso culturalmente existe como durante muitos anos não teve um planejamento na arborização, com plantio de espécies erradas, muitas árvores acabam ficando como vilãs das pessoas, né? Elas veem que a árvore vai quebrar a calçada, que ela vai destruir a cisterna, pode cair em cima do muro, mas isso, na verdade, o que a gente tem tentado fazer, junto também com os coletivos, conversar com as pessoas para mostrar que as espécies que a gente vai plantar daqui para frente são espécies adequadas e todos os benefícios que ela traz, né? Como a própria redução da temperatura. Alessandro, a ONU recomenda que a cidade tenha 12 metros quadrados de área verde por habitante. Qual que é a nossa realidade? Ou seja, pelo que você observa em várias ações aí de solidariedade, né, de mutirões para plantio, como que você observa a nossa realidade? A gente está muito aquém desse objetivo? Infelizmente, aqui na Zona Norte, o déficit é o maior da cidade, né? Onde mora a maioria dos cariocas, onde tem o maior número de residências na Zona Norte, né? Então, essa área é a área que mais precisa de plantias, que a prioridade é a Zona Norte e alguns pontos da Zona Oeste também. Existe a questão também do morador não querer árvore, né? Como já foi mencionado aí na porta de casa, por traumas, né, que já passou. Mas como a arborização urbana é uma ciência, ela vem se atualizando, né? Então, a gente garante que as novas espécies que estão sendo plantadas não vão quebrar a calçada, que são espécies mais indicadas, né? Estudadas. Então, e a gente trabalha no convencimento, tentar convencer o morador a explicar para ele que a árvore é bom, né? Mesmo com alguns problemas do risco que corre, né? Mas os benefícios são imensos e vale a pena ter uma árvore na porta de casa para a gente justamente reverter esse quadro da ilha de calor que está presente na Zona Norte. Vereador, a gente sabe que a população é muito importante em várias ações e justamente nesse quesito a população pode ajudar, né? Na sua avaliação, de que forma que o cidadão pode se comprometer a ter uma cidade verde, até mesmo seguindo aí um compromisso da Agenda de 2030 da ONU, né? Eu acho que a preocupação maior da população é justamente essa da destruição de calçadas, de pegando no fio, que quando tem temporal, a árvore balançando, falta energia. Enfim, eu acho que a questão principal é justamente conscientizar o morador de que são espécies adequadas para aquela região, são espécies que não vão causar esse tipo de dano. E, dentro do possível, se a Fundação Parques e Jardins também puder começar a fazer a substituição das espécies inadequadas, eu acho que isso vai trazer benefício para a população, e aí a população começa a ver com outros olhos, né? Porque tem muito mais benefício ter uma árvore à porta de casa do que problemas. Mas, infelizmente, tem gente que já tem trauma da árvore, problemas que acontecem, aí você pede uma poda, demora a poda, e pede para cortar um galho que está pegando no fio, aí a concessionária também demora a vir para cortar esse galho, então acaba caindo em descrédito. O que eu acho interessante agora é a gente realmente passar e fazer essa conscientização para a população da importância da árvore, e aí a população talvez consiga ver com outros olhos esse reflorestamento urbano nas ruas, né? Fabiano, recentemente a gente fez uma matéria aqui pela Rio TV Câmara com a Fundação Parques e Jardins mostrando a boa iniciativa da questão do destino do material orgânico, né? Ou seja, dos nossos resíduos, né? Eu queria que você explicasse para a gente, até mesmo com a iniciativa que a gente filmou aí no centro da cidade, né? Ou seja, no Campo de Santana, né? Ou seja, é uma tentativa de produzir o seu próprio adubo e, dessa forma, favorecer as árvores já existentes na cidade, né? Esse é o ideal, né? É você utilizar todo o ciclo da árvore, né? Os resíduos das podas, eles
podem virar adubo para a gente plantar novas árvores. A gente está até agora vamos começar dentro de menos de um mês a construção do nosso primeiro viveiro aqui de arborização urbana, que ele entra totalmente nessa ideia da economia circular. Os resíduos das podas vão para a compostagem, essa compostagem vai gerar o adubo que vai alimentar as novas mudas de árvores que vão ser plantadas na cidade. Alessandro, plantar uma árvore, o que a gente sabe, é uma estratégia de melhoria da saúde pública, né? Ou seja, o que tem por detrás desse gesto ecologicamente correto? Parece que é só o plantio de uma árvore, mas não é, não. Existem algumas coisas aí por trás. Educação ambiental, é trazer o morador para próximo da natureza aqui no grande centro da cidade, né? Aproximação, né? Sociabilidade, envolve várias questões, não só o plantio. A gente vê o plantio efetuado, mas por trás do plantio existe toda essa sociabilidade, traz as pessoas para a rua, né? Esse envolvimento, a participação dos voluntários, dos grupos, das pessoas que querem ver uma cidade mais verde participando dessas ações. Então, existe uma questão social aí por trás desse plantio, não é só o plantio em si. Perfeito. Olha, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o déficit de árvores da cidade. Vamos ouvir a população sobre o tema. Tem ficado muito quente, né? E porque a árvore ela traz a ventilação, o vento, e tem diminuído bastante, cortado, né? Toda vez que tem esses movimentos de que vão derrubar uma árvore e tal, eu acho que tem mobilização, eu acho importantíssimo que tenha esse tipo de coisa, pela preservação e por toda a questão ecológica, não só por ser bonito, né? Não é meramente estético isso. É uma cidade preto e branca, só concreto, um monte de material refratário, acumula calor, a gente morre frito, tudo isso, né? Fica bem desagradável, tanto esteticamente, visualmente, quanto a temperatura. Os árvores ajudam a purificar o ar, a brindar sombra na cidade, nos parques. Nós temos verões, já tivemos verões, né? E acredito que o próximo não seja diferente, de sensação térmica de 50, 52 graus. Você vê que isso em outros países é uma coisa insuportável, pessoas morrem de desidratação e a gente acaba se acostumando. A gente se acostumou com o calor. E isso é muito triste, né? Porque a gente se acostumou cada vez com o desmatamento. Vereador, essa frase é bem forte, né? Ou seja, a gente se acostumou com o desmatamento, que é uma grande preocupação no mundo inteiro. E a gente também observa a preocupação não só com a questão estética, como também com a temperatura, né? Com o bem-estar da população. Pensar em retorno de investimento, dizem os especialistas, é quase 6 vezes maior em relação aos benefícios públicos, né? Por que poucas pessoas fazem essa relação e pensam que é apenas uma árvore, menos uma árvore? Eu acho que está faltando justamente conscientização e educação ambiental, né? As pessoas não têm isso enraizado dentro delas. As pessoas olham na árvore e olham apenas uma árvore e não pensa ali que ali tem benefício, tem uma vida ali. A gente tem coisas boas atrás daquela árvore, por exemplo, limpeza do ar que a gente respira. A gente tem a parte do próprio clima, né, que é daquela sensação mais agradável, fora a parte paisagística. Então, a gente tem uma série de benefícios e as pessoas não têm esse costume de ver a árvore como um benefício, né, justamente devido aos problemas também que elas causam por ter sido plantadas espécies inadequadas, né, que só trazem sujeira, destroem calçadas, enfim. E, como eu já disse antes, eu acho que a gente precisa realmente rever todo tipo de replantio da cidade e botar realmente a parte de reflorestamento urbano em prática e fazer a colocação das espécies adequadas. Como você pontuou, nós tivemos aí um break, né, uma parada em relação ao planejamento de arborização. Nós tivemos um intervalo de 5 anos, né? Como recuperar esse tempo perdido? Principalmente colocando em prática o plano diretor de arborização urbana. Esse plano foi aprovado, está aprovado desde o fim de 2016 e ficou parado durante esses 4 anos. Esse ano a gente retomou, já refizemos a Câmara Técnica, tem tido reuniões setoriais que envolvem diversos órgãos da Prefeitura e da sociedade civil,
Então, agora é isso, é tirar esse tempo perdido, colocar em prática, que é um plano que foi estudado, foi trabalhado por muitos anos e é muito sério. Então, isso é o mais importante nesse momento, é colocar o pedal para funcionar e a gente começar a reduzir o déficit arbóreo da cidade. Alessandro, qual deve ser a justificativa para a gente sensibilizar as pessoas em casa em relação às ações solidárias, ou seja, o trabalho voluntário? Tem sido uma solução em muitas áreas, né? Hoje, por exemplo, a gente também já observou a informação de que as pessoas estão plantando mais na Zona Oeste. Ou seja, como que a gente consegue trazer a população para essa causa, que pode ser muito interessante na formação de uma consciência de novas gerações? Eu acredito que tem surgido aí uma onda verde, junto com essa onda aí, alguns grupos de plantio nos bairros, né? Então, a pessoa se envolver com esses grupos, né? Tem sempre alguém ali para orientar. Esses grupos têm contato com a Parques e Jardins. Nós temos um grupo lá no WhatsApp que a gente se fala. A própria Parques e Jardins também vai receber qualquer pessoa que quiser ajudar de braços abertos, como eu já fui bem recebido lá. Então, é muito importante a participação da população nesses projetos de plantio, na hora mesmo de estar plantando ali na rua, a pessoa participar ali, ajudar, proteger, regar e denunciar pelo 1746 qualquer dano. No sol, a muda precisa de uma régua. O custo é 2 litros de água, acho que não custa muito, 2 vezes por semana. E isso, a população participando desses projetos, ela se sente parte do projeto e a gente acredita que incentiva ela a cuidar mais das mudas, sentir parte mesmo da nossa floresta urbana. Vereador, em qual parte da cidade o senhor acredita que as ações vão ser mais beneficiadas dentro do projeto, do plano diretor? A gente sabe que há um compromisso com a cidade de forma geral, mas algumas áreas ainda representam ilhas de calor, né? Antigamente a gente falava de Bangu, hoje a gente já está falando do Irajá, ou seja, outros bairros também estão aparecendo como ilhas de calor, né? Que não existe uma sombra, né? O que é tão importante, como foi bem dito no nosso Povo Fala, né? Na nossa entrevista nas ruas, de que o verão está chegando, a gente já teve verões aí com sensação térmica de 50 graus. Eu vejo como um dos bairros, os bairros mais afetados e prioritários para esse tipo de replantio, os bairros da Zona Norte, né? São os bairros hoje mais afetados pela falta de arborização. Então, a gente vê não só Irajá, mas a gente caminhando por Olaria, Ramos, a parte da Vila da Penha, a gente vê alguns trechos da Vila da Penha ainda arborizados, mas Cordovil, são muitas áreas que estão faltando realmente, a gente vê um déficit muito grande de árvores e que precisam ter um cuidado especial, né? Fabiano, você falou num termo muito interessante que é a economia circular, né? O reaproveitamento de toda a cadeia, mas a gente fica pensando na falta de estímulo do plantio de mudas, né? Ou seja, como que a gente consegue chegar a esse ideal, né? Grande parte das nossas espécies plantadas acaba vindo de outros estados, né? A gente tem uma expectativa boa para anunciar em relação a isso? Sem dúvida. A gente, isso foi uma das primeiras coisas, o próprio Plano Diretor de Arborização Urbana fala isso, né? A falta de um viveiro de arborização urbana no Rio de Janeiro. Então, desde o início dessa gestão, a gente tem procurado, inclusive com a parceria com a iniciativa privada, a gente fechou um termo de cooperação com a Farm e vamos ter o nosso primeiro viveiro de arborização urbana na cidade, que nós estamos chamando de Viveiros do Amanhã. E a expectativa é para, a partir do próximo ano, a gente já está produzindo 10 mil mudas por ano, né? Ainda não vai ser o suficiente, mas já vamos conseguir produzir nossas próprias mudas. Alessandro, além de espalhar sementes em locais denominados, orientar os moradores, como vocês já fazem, manter as árvores nas frentes das casas, estimular essa consciência, o que é preciso mais para a gente ter uma cidade ecologicamente correta? Aí a gente já consegue também passar um pouco da questão das árvores, né? Economia de luz, né? Tudo isso aí vai influenciar no meio ambiente. Economia de água, goteira, minimizar a luz acesa dentro de casa, além das árvores, essas questões também do lixo, né? Ajuda com certeza na parte ecológica e do meio ambiente também. Vereador, quais são as políticas públicas, qual a expectativa do senhor em relação ao grande objetivo de uma cidade, que é ter o conforto térmico e arquitetônico?
A expectativa é muito boa, né? Hoje a gente tem um problema não só em relação às árvores, mas nós temos um problema muito grande em relação ao saneamento. Então, mas a gente tem a esperança agora que as coisas estão começando a caminhar e ficaram muito tempo paradas, e eu acho que agora as coisas vão começar a tomar uma rédea, e a ideia é que realmente a gente consiga fazer alguma coisa diferente, e as pessoas já estão se conscientizando mais. Nós temos vários grupos aí em vários bairros de pessoas conscientizadas em relação ao plantio. A gente tem visto as crianças, principalmente na Semana do Meio Ambiente, no Dia da Árvore também, as crianças indo para as ruas para plantar uma árvore. Eu acho isso importante, a gente trazer as nossas crianças para esse compromisso, e as crianças terem esse compromisso até para questões futuras, né? Saber a importância de plantar uma árvore, de ir lá e regar a árvore, e mostrar a importância dela para o nosso meio ambiente. Então, a expectativa é muito, muito boa. As próximas gerações já estão muito mais conscientizadas do que as gerações passadas, e eu acredito que a tendência é melhorar. Fabiano, a gente sabe que existem variáveis, né, mas alguns aspectos são muito importantes, como a poda incorreta, que pode ameaçar o crescimento correto, no caso da árvore, né? Isso é muito importante que as pessoas tenham essa noção, né? Ou seja, chamar pessoas especializadas, solicitar a ação da Fundação Parques e Jardins para não mudar o cenário das nossas árvores da cidade, né? Sem dúvida. Por isso, todo mundo que faz parte desse manejo arbóreo na cidade tem que ser credenciado aqui pela Parques e Jardins. Obviamente, nós temos muitos casos de poda muito mal feita, principalmente pelas concessionárias de luz, né, que em geral só tiram a árvore, não tem preocupação com o equilíbrio da árvore, por exemplo, tiram a árvore só da parte de fiação, deixam elas desequilibradas para o outro lado, e quando vem uma ventania dessas acaba caindo. Por isso é muito importante sempre ter um critério técnico e ter sempre a presença de um engenheiro florestal para poder fazer esse manejo arbóreo, tanto nas vias públicas quanto dentro de casa. Alessandro, a que você atribui o fato da relação ser um pouco conflituosa da população em relação ao nosso acervo arbóreo? Ou seja, a gente sabe que uma árvore demora aí 20 anos para chegar à sua maturidade, para chegar a fazer a famosa sombra que a gente tanto espera para amenizar a questão da temperatura. Por que a população, ou seja, ainda tem essa relação difícil em relação em contato com a árvore? Como eu disse lá no início, tem a ver com IDH, né? Então, como a arborização urbana é uma ciência, ela vem se atualizando. Hoje, há um esforço internacional em Barcelona, em grandes cidades afora aí do país, de manter a copa das árvores. Então, a população não pode ficar ligando para o 1746 pedindo poda, porque a árvore tem 5 anos que ela não foi podada. A melhor poda é aquela que não é feita, entendeu? E se tiver que ser feita, retirar só aquele galho seco. O mínimo assim, que puder tirar é melhor. Quanto menos poda, é melhor. Acho que é uma questão cultural que a gente precisa também avançar. Acho que o caminho é a educação ambiental. A população precisa compreender, não é para ficar ligando, pedindo poda, porque a árvore não foi podada. Quanto menos poda, é melhor. Se está tendo poda, é porque o plantio foi errado. Então, porque a árvore ela bota aquela copa, e as raízes acompanham o tamanho da copa. Ela não vai botar uma copa que ela mesma não vai se aguentar e tombar para o lado sozinha. Então, se existe uma copa de 5 metros de largura, a raiz acompanha a copa. Então, a gente precisa avançar nesse sentido de retirar o mínimo necessário. Quanto menos poda, melhor para a saúde do vegetal. Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso debate, mas antes eu gostaria de fazer uma rodada final com uma mensagem bem curtinha de cada um de vocês. Vereador, com o senhor primeiro. A mensagem é que vamos cuidar do meio ambiente, isso é importante para nossas gerações futuras e para a proteção aí do nosso planeta. Muito obrigado a todos pela participação mais uma vez e podem contar sempre com a gente. Fabiano, sua conclusão. Quero agradecer novamente pelo convite, agradecer aí aos que debateram comigo, um debate de alto nível, e vamos torcer para que vamos fazer esses próximos anos, a gente vai reduzir bastante esse déficit arbóreo na cidade do Rio de Janeiro. Alessandro, sua conclusão.
Bom, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço em nome da nossa organização, em nome da cidade. A qualquer dano que qualquer cidadão perceber, eu gostaria que solicitasse o 1746, registrasse e solicitasse o 1746. Peço ajuda à população a proteger essas jovens mudas que estão sendo plantadas na cidade e a regar elas em período que o solo estiver seco, e dizer que estamos no caminho, estamos no trilho, estamos andando. Vem acompanhar a Parques e Jardins, acompanhar a comissão, os vereadores que estão envolvidos nessas causas, que vem coisas boas aí. Muito grato. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa, o vereador, o Fabiano, o Alessandro, e agradeço também a audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.